Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ezequiel 36, 32. O motivo para a salvação da raça humana se encontra no coração de Deus e não no caráter ou condição do homem. Da mesma forma está no coração de Deus eleger alguns entre a humanidade. Duas corridas se revoltaram contra Deus, aquele mundo angélico e o outro, o mundo humano. Quando uma parte desta raça angélica se revoltou contra o Altíssimo, a justiça rapidamente os alcançou. Eles foram varridos dos seus lugares estrelados no céu e, doravante, eles foram reservados na escuridão para o grande dia da ira de Deus. Sem piedade mais apresentada a eles, nenhum sacrifício oferecido por eles, eles estavam sem esperança e sem misericórdia, para sempre expedidos para o poço do tormento eterno. A raça humana, muito inferior em saber, glória e etc., pecou também. E como sabemos, pecou atrozmente. De qualquer modo, se os pecados da humanidade que temos ouvido, visto e vivido, fossem colocados juntos e devidamente pesados, mal posso entender como até mesmo os pecados dos demônios poderiam ser muito mais negros do que o pecado da humanidade. No entanto, o Deus que na sua infinita justiça passou pelos anjos e deixou-lhes expiar seus crimes no fogo do inferno para sempre, foi seu prazer olhar para baixo para o homem mortal. Aqui foi a eleição, entre aspas, em grande escala, a eleição da humanidade e a reprovação do mundo angélico caído. Qual foi a razão para isso? O motivo está na mente de Deus, uma razão inescrutável que não sabemos e que, se soubéssemos, provavelmente não conseguiríamos entender. Tivéssemos eu e você sido convidados a decidir quem devia ter sido poupado ou recebido misericórdia, eu acho que é provável que deveríamos ter escolhido que anjos caídos deveriam ter sido salvos. Eles não são mais brilhantes, não têm mais força mental, poderio e glória. Se eles tivessem sido resgatados, eles não iriam ter glorificado a Deus mais, como nós julgamos, do que a salvação de vermes como nós. Aqueles seres brilhantes, Lúcifer, filho da manhã, e essas estrelas que andavam em seu caminho eterno cantando a Deus, se tivessem sido lavados no sangue redentor, se tivessem sido salvos pela misericórdia soberana, que música eles não teriam levantado e cantado? O mais alto louvor eterno a Deus. Mas Deus, que faz o que quiser com o que é seu, e não deve nada a ninguém, e não dá conta dos seus assuntos, mas que lida com suas criaturas como o oleiro lida com seu barro, não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Escolheu homens para serem os vasos da sua misericórdia. Este fato sabemos, mas onde está a sua razão? Certamente não no homem. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ele diz em Ezequiel 36, 32. O estranho é que aqui muitos poucos homens se levantam contra para contradizer, dizendo: eu não aceito. Notamos que, se falamos sobre a eleição de homens e não a eleição de anjos caídos, ninguém reclama por um momento. Todo homem aprova o calvinismo até que ele sente que ele abranja somente os anjos. Aí Deus pode escolher salvar ou não. Mas quando ele começa a tocar seu próprio osso e sua própria carne, em seguida ele chuta contra ele. Vamos juntos então, temos de ir muito mais longe. A única razão por que um homem é salvo e não outro não se encontra em qualquer sentido no homem salvo, mas no coração de Deus. A razão pela qual este dia o evangelho é pregado a você e não às nações distantes, onde há homens que nunca ouvirão o que vocês estão ouvindo hoje, não é, pois, que como uma raça, nação, nós somos superiores aos pagãos. Não é porque nós merecemos mais das mãos de Deus. Sua escolha da Grã-Bretanha na eleição do privilégio de ter tido tanto do evangelho, dos puritanos e etc., não é causada pela excelência da nação britânica, mas inteiramente por causa da sua própria misericórdia e graça. Não há nenhuma razão em nós porque nós devemos ter o evangelho pregado a nós mais do que qualquer outra nação ou pessoas que viveram em outras épocas. Porque nós estamos aqui e não nascemos numa época ou numa tribo distante que nunca ouviu o evangelho. Hoje, alguns de nós têm recebido o evangelho e foram alterados por ele e tornaram-se os herdeiros da luz e da imortalidade, enquanto outros são deixados ainda a ser os herdeiros da ira.
mas não há nenhuma razão em nós para sermos tomados e outros deixados. Como diz os versos, não havia nada em nós de estima e mérito, ou algo que deleitasse o Criador. Mesmo assim, Pai, nós sempre vamos cantar, porque foi a sua vontade, porque foi a sua vontade. E agora, vamos rever essa doutrina longamente. Somos ensinados na Sagrada Escritura que, muito antes deste mundo ser feito, em sua onisciência, Deus não só viu, mas decretou a queda. Em seguida, vendo a raça humana caída em pecado e merecendo a sua ira infinita, determinou em sua própria mente soberana que uma parte da raça humana devia ser seus filhos e deviam ser levados ao céu tão somente por causa do sangue, dos méritos e para a glória do seu Filho. Quanto ao restante, ele deixou em seus próprios caminhos desertos, para semear o vento e colher tempestades, para dispersar crime dos seus corações que amam as trevas e herdar a punição. Agora, no grande decreto da eleição, a única razão pela qual Deus escolheu os vasos de misericórdia deve ter sido porque quis fazê-lo. Não havia nada em qualquer um deles que levasse Deus a escolhê-los. Nós todos éramos iguais, todos perdidos, todos arruinados pela queda. Todos sem o menor direito de receber da sua misericórdia, todos, na verdade, merecendo a sua vingança perfeita. Sua escolha de qualquer um e sua escolha de todo o seu povo é sem causa, na medida que você procure no homem essa causa. Era o efeito da sua vontade soberana e de nada que eles fizeram. Podiam fazer ou mesmo fariam, porque assim diz o texto, não é por causa de vós que eu faço isso, ó casa de Israel. Quanto ao fruto da nossa eleição, no devido tempo, Cristo veio a este mundo e comprou com o seu sangue todos aqueles a quem o Pai escolheu. Agora vamos para a cruz de Cristo. Traga esta doutrina com você e lembre-se que a única razão pela qual Cristo deu a sua vida para ter um resgate por suas ovelhas era porque Ele ama o seu povo, aqueles que o Pai lhe deu. Mas não havia nada em seu povo que os fez morrer por eles. Se alguém imaginar que o amor de Deus foi causado por qualquer coisa em nós, seria como se um homem olhasse dentro de um poço para encontrar as nascentes do oceano, ou cavar um formigueiro para encontrar os Alpes. O amor de Deus é tão grande, tão imenso e tão infinito, que não se pode conceber por um momento que ele possa ter sido causado por qualquer coisa em nós. Mesmo se houvesse um pouco de bem em nós, e nós sabemos que não há, não poderia ter causado o ilimitado, sem fundo, sem praias, amor que Deus revela ao seu povo em Cristo. Fique ao pé da cruz, você que acha que merece algo, você que se deleita em suas próprias obras, e responda a esta pergunta: você acha que o Senhor da vida e da glória poderia ter deixado o céu, poderia ter sido formado como um homem e fosse levado a morrer por qualquer mérito seu? Seriam essas veias sagradas abertas com qualquer faca menos afiada do que o seu próprio amor infinito e soberano? O próprio amor infinito de Deus. Você concebe que seus méritos pobres, imaginando loucamente que você tem algum, tais como eles são, podem ser tão eficazes quanto uma mão levando o Redentor para a cruz e fazê-lo dobrar seus ombros por baixo da enorme carga da culpa do homem por causa do valor ou mérito humano? Você pode imaginar? A consequência é tão grande em comparação com o que você supõe ser o caso, que a sua lógica falha em um momento. Você pode conceber que um inseto levanta uma rocha por ser uma multidão, e por muitos anos de trabalho a água possa moldar uma rocha, mas não se pode conceber que todos os méritos acumulados de toda a humanidade junta em todos os tempos, se houvesse tal coisa como mérito humano, pudesse ter trazido o eterno do trono da sua majestade e levado Deus para a morte da cruz. Isso é uma coisa tão claramente impossível a qualquer mente que pensa. A maior de todas as impossibilidades é essa. Não, da cruz vem o grito, da cruz vem o grito, não por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel. Após a morte de Cristo, olhe no próximo lugar, a obra do Espírito Santo. Aqueles a quem o Pai escolheu e quem o Filho redimiu, no devido tempo o Espírito Santo chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, o chamado do Espírito Santo é sem qualquer respeito a qualquer mérito em nós. Se este dia o Espírito Santo deve chamar desta congregação uma centena de homens e trazê-los fora do seu estado de pecado para um estado de justiça em Cristo, você deve trazer esses 100 homens e deixá-los marchar em revisão. E se você pudesse ler seus corações e suas mentes, você seria obrigado a dizer: eu não vejo neles nenhuma razão para que o Espírito Santo de Deus
devesse ter operado sobre eles. Não vejo nada neles que poderia ter merecido tanta graça no dia de hoje. Nada que poderia ter causado as operações e os movimentos do Espírito para trabalhar nesses homens e chamá-los da morte para a vida. Pois eis aqui, por natureza, os homens estão mortos no pecado. Se o Espírito Santo vivifica, não pode ser por causa de qualquer poder nos homens mortos, ou qualquer mérito neles, pois eles estão mortos, corruptos e podres na sepultura do seu pecado. Se então o Espírito Santo diz, sai daí e viva, não é por causa de qualquer coisa nos ossos secos, deve ser por alguma razão em sua própria mente, mas não em nós. Portanto, saibam disso, homens e irmãs, que todos nós estamos no mesmo nível. Nenhum tem qualquer coisa que possa nos recomendar a Deus. E se o Espírito Santo deve escolher operar em nossos corações para a salvação, ele deve ser movido para fazê-lo pelo seu próprio amor supremo e soberano, pois ele não pode ser movido a fazê-lo por qualquer boa vontade, desejo bom, ou boa ação, ou mérito que habita em nós por natureza. Para ir um pouco mais, esta verdade que é evidente até agora é válida por todo o caminho. O povo de Deus, depois que eles são chamados pela graça, são preservados em Cristo. Eles são guardados, a Bíblia diz, pelo poder de Deus, através da fé para a salvação. Eles não têm permissão para pecar de forma a serem afastados da sua herança eterna, porque Deus os preserva. Com cada tentação surgem novas forças dadas para preservá-los. E quando o pecado escurece-lhes a visão, eles são purificados de novo e de novo. Mas note-se, a razão pela qual Deus mantém o seu povo é a mesma que fez deles o seu povo, a sua própria graça soberana e livre. Se, meus irmãos, você já sentiu o poder na hora da tentação, pause e lembre que você não foi vencedor por algum bem que age em você. Não havia nada em você que merecia a libertação desta tentação. Se você tiver sido alimentado e fornecido em sua hora de necessidade e aflição, não é porque você tem sido um fiel servo de Deus, ou porque você tem sido um cristão fervoroso, é simplesmente e somente por causa da misericórdia de Deus, da misericórdia soberana de Deus. Ele não é movido em qualquer coisa que ele faz por você, por qualquer coisa que você faz por ele. Ele não tem necessidades. Seu motivo para abençoar você se encontra total e completamente nas profundezas do seu próprio coração. Bendito seja Deus, seu povo deve ser mantido. Como diz os versos, nem a morte, nem o inferno jamais removem seu favorito do seu peito. No querido seio do seu amor, eles devem para sempre descansar. Mas por quê? Porque eles são santos em si mesmos? Porque eles são santificados? Porque eles servem a Deus com boas obras? Não, mas porque em sua graça soberana ele os amou, e irá amá-los e amá-los até o fim e preservá-los. E agora, para concluir minha exposição deste texto, este continuará válido no próprio céu. Está chegando o dia em que todo o sangue comprado, os filhos de Deus lavados pelo sangue do Cordeiro, andarão nas ruas de ouro vestidos de branco. Nossas mãos devem em breve segurar as palmas santas. Nossos ouvidos devem ser encantados em breve com melodias celestes, e os nossos olhos se encherão com as visões transbordantes da glória de Deus na face de Cristo. Mas note-se, a única razão pela qual Deus deve nos levar ao céu será o seu próprio amor, e não porque merecíamos. Temos de lutar e lutar, mas não conquistamos a vitória porque nós combatemos. Devemos trabalhar, mas o salário no final do dia deve ser um salário de graça e não de dívida. Devemos honrar a Deus aqui, olhando em vista a recompensa, mas a devida recompensa não será dada no fundamento jurídico, mas pelos méritos do sangue de Cristo. Não será dada porque merecemos, mas que nos foi dado inteiramente porque Deus nos amou soberanamente, sem motivo que estivesse em nós. Quando você e eu e cada um de nós entrar no céu, a nossa música deve ser: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. E o que é a pura verdade? Isso não é um exagero ou um mero exagero de gratidão poética cantado. Deve ser verdade. Seremos obrigados a cantá-la, porque não poderíamos cantar qualquer outra coisa. Devemos sentir que não fizemos nada e que não éramos nada, mas que Deus fez tudo isso, que não tinha nada em nós para ser motivo dele fazê-lo, mas que o seu motivo estava em si mesmo, em seu coração, em sua vontade soberana. Portanto, a ele será dada
cada partícula da honra para todo sempre, pela salvação do seu povo. Agora, isso é o significado do texto. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Esse é o significado. É desagradável para a grande maioria, mesmo dos cristãos professos em nossa geração. É uma doutrina que requer uma grande quantidade de sal, ou então poucas pessoas vão recebê-lo. É muito desagradável para eles. No entanto, aí está. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sua verdade devemos pregar, e isso devemos anunciar. A salvação não é dos homens, nem por homem, nem por vontade da carne, nem do sangue, nem do nascimento, mas da vontade soberana de Deus, e somente de Deus. Come